Então, olha que coisa interessante aqui pra gente. Já no capítulo 4, vamos lá. Vamos trazer aqui os pontos principais que a gente teve desse estudo, tá bom? Então, aqui, separando aqui as principais palavras do nosso capítulo 4, a gente vai ver algumas repetições, né? Então, a primeira delas, olha lá. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois dessas coisas, o que a gente pergunta, né? Depois das mensagens às 7 igrejas. Sim. Tá certo? Então, Cristo primeiro falou para João lá no capítulo 1, quando ele tinha que escrever a respeito, né, para 7 igrejas, ele diz o seguinte, ó, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, 19. Tá certo? Então, aquela mensagem para as igrejas, elas iriam acontecer naquele momento e também iriam acontecer futuramente. Que foi exatamente aquilo que a gente viu. As mensagens, elas se aplicavam às igrejas naquele tempo de João, no primeiro século, mas também se aplicavam no futuro, no decorrer da história. Agora, Cristo, que é a primeira voz que ele ouviu, aquela voz de trombeta lá no capítulo 1, chama João, tá certo? Para ver o que vai acontecer depois daquela parte das 7 igrejas. Ou seja, algo que está no futuro. Então, Cristo está chamando João para ver algo que está adiante do seu tempo. E aqui, essa porta aberta no céu, conforme a gente observou ali anteriormente, é a porta do santuário que está aberta. Tá certo? E ali João está podendo ter a visão do santuário até o trono de Deus. E ali ele diz o seguinte, olha só. Imediatamente eu achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. De novo, né? João, ele utilizando semelhante como aspecto, ele não consegue dizer claramente aquilo que ele está vendo. A visão é tão maravilhosa que ele não encontra palavras para descrever. E um ponto muito interessante aqui é que João, a gente vai perceber que ele relata muitas vezes a palavra trono. Tá certo? Ele enfatiza essa palavra trono. E a gente sabe que o trono, ele é o lugar onde o rei se assenta, onde o governante se assenta. Então, o grande ponto aqui que João está chamando a atenção para nós é que o universo tem um governador. Tem um rei que governa o universo. E ele está assentado no seu trono. E quando este está assentado no seu trono, ele está assentado para governar, para julgar, para dirigir. E olha só que pontos interessantes que a gente traz aqui. Esse fato de João ver a porta aberta no céu e ele ter a visão do trono de Deus, a gente pode interpretar de duas maneiras. Tem alguns estudiosos que interpretam a mesa dos pães lá do santuário que a gente viu como se fosse um trono, tá certo? E ele poderia estar vendo esse trono. E tem outros estudiosos que eles interpretam da seguinte maneira. Existiam duas situações em que você poderia ter a visão do santuário completa. Você entraria na porta do santuário e poderia ver até o lugar santíssimo. Você não teria aquele véu na frente, você fazendo a separação. E que duas situações são essas? Quando o santuário ele era inaugurado e no dia da expiação, que a gente viu lá em Levítico 16, o dia do juízo. Tá certo? Então, nessas duas situações, o santuário ele ficava aberto, né? O véu que fazia a separação, ele era removido, ele ficava aberto ali, você poderia entrar na porta do santuário e ter a visão completa dele. E quando a gente olha aqui para esse texto, conforme a gente for avançando, a gente vai ver que faz muito sentido que o que nós estamos vendo aqui no capítulo 4 e 5 é justamente a inauguração do santuário celestial. E é por isso que João consegue ter a visão do trono de Deus. Tá? Então, essa parte que comenta, né, a inauguração do santuário celestial e também o dia do juízo, ou o dia do perdão, a gente pode conferir depois lá em Êxodo capítulo 40 e Levítico capítulo 16. Ali vai ter uma descrição completa desses ritos, que são justamente quando o santuário ele ficava como se fosse um bloco só, tá certo? Não havia separação. E aqui a gente tem, né, alguns outros elementos que a gente gostaria de trazer para vocês. Ó.
João ele tem ele é arrebatado no espírito, tá certo? E isso significa algo interessante para a gente, porque não é algo da cabeça de João. Ou seja, ele foi conduzido pelo Espírito Santo e foi revelado algo divino para ele. Não é algo que João está inventando, tá certo? É uma manifestação, é uma visão dada por Deus para João para relatar o que está acontecendo aqui no capítulo 4. E essa visão que ele tem de Deus assentado no seu trono, ela é muito semelhante a uma visão que um outro profeta de Deus também teve. E aí eu convido vocês, deixa aí marcado em Apocalipse 4 e 5 para a gente poder voltar, mas olha comigo lá, Ezequiel, capítulo 1, lá no verso 26 e 28, tá? Ezequiel, depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, você vai encontrar o livro de Ezequiel. Ezequiel, logo no capítulo 1, o profeta que estava no exílio, esse profeta também estava no exílio, o exílio de Babilônia, e lá no exílio babilônico, ele teve uma visão semelhante à de João a respeito do trono de Deus. Tanto que o que João relata aqui para a gente é uma alusão a essa visão de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, verso 26 até o 28. Quem tiver encontrado e quiser ler, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura para a gente. Ezequiel capítulo 1, 26 a 28. É isso aí. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e o resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Olha só, percebe que essa descrição que Ezequiel faz, ela é muito semelhante com a de João, e até mesmo faltam palavras para Ezequiel, porque ele também usa o mesmo artifício. Era semelhante, né? O aspecto. Até o mesmo Ezequiel, ele não consegue ali identificar exatamente o que é essa visão que ele está tendo do trono do Senhor. Mas a gente vê que essa glória e o uso de pedras preciosas é a mesma descrição que João faz. Tá certo? Inclusive, as pedras aqui que João fala, né? Jaspe, sardônio, tinha mais uma, tinha? Pedra de jaspe, de sardônio e esmeralda. Essas três pedras, elas estavam no colete sacerdotal. Tá certo? Quando a gente falou lá do santuário, a gente falou que o sumo sacerdote ele utilizava um colete sacerdotal com 12 pedras. E essas 12 pedras representavam ali, cada uma delas, uma tribo de Israel. Então, quando ele aparecia diante de Deus com o colete sacerdotal, ele estava representando todo o povo. E essas pedras que são relatadas aqui no trono de Deus também faziam parte desse colete sacerdotal do sumo sacerdote. E aí ele relata essa visão esplendorosa e diz, né, que acima do trono há um arco-íris. E quando ele fala do arco-íris, o que já vem na nossa mente? O dilúvio, não é? A primeira menção ao arco-íris na Bíblia, a gente vai encontrar lá em Gênesis 9, verso 13. Quem puder ler para a gente? Gênesis 9, verso 13, a gente vai ver a primeira menção do arco-íris, que a gente hoje costumeiramente tem a visão, mas a primeira aparição dele, o surgimento dele, é lá em Gênesis, no capítulo 9, e ele tem um significado muito profundo. Tá certo? Quem encontrou aí pode ler para a gente, por favor. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então aí tem a primeira menção ao arco-íris. Tá certo? Deus coloca esse arco nas nuvens e ele coloca com um propósito. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra.
E essa ideia de aliança aqui no trono de Deus, ela é fundamental para a gente compreender esse capítulo 4 e 5. Tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas quando João tem essa visão do arco sobre o trono de Deus, que é o arco da aliança, significa o quê? Que Deus tem uma aliança conosco. É uma lembrança da aliança que Deus tem com cada ser humano, com cada criatura sua. Ou seja, Deus, né, no sentido assim, ele não está irado com as suas criaturas, ele não quer o mal das suas criaturas, nem a destruição delas. Mas isso lembra o quê? Uma aliança que, pela misericórdia e pela graça de Deus, ele fez com a humanidade. Ou seja, essa, né, é um convite a nos aproximarmos de Deus. Então, quando eles veem esse arco em cima do trono, eles lembram da graça e da misericórdia divina para com a humanidade. E isso está sempre diante do trono, né, sobre o trono de Deus. Ou seja, Deus, ele é o quê? É um Deus justo e misericordioso. Tá certo? Então, essas visões que João tem, esse relato que ele faz, a gente percebe a alusão que ele faz lá do Antigo Testamento. Né? Que na época de Noé, na época do dilúvio, depois no tempo de Ezequiel, e assim por diante. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.